Reconstrução, reparação, restauração. Essas três palavras aparecem no texto de Isaías capítulo 58, e você vai ver. Aliás, mesmo tendo anunciado Isaías 58, eu preciso lhe dizer que nós vamos trabalhar até o versículo de número 12. E o capítulo 58 de Isaías é para mim um capítulo especial, e eu vou dizer por quê. Porque ele vai do amargo ao doce. Ele vai do confronto às promessas. Deixa eu lhe dizer, há uma parte dele que é tudo o que eu gostaria de ouvir. E provavelmente você também. O texto vai dizer assim, pode avançar, por favor? Isso. E mais uma vez agora para a leitura do texto. O texto diz assim: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Eu não disse? Esse é o texto que todos nós gostaríamos de receber. Só que há uma outra parte do capítulo 58 que na verdade não expressa aquilo que eu gostaria de ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir. Os versos que li inicialmente foram os versos 11 e 12. Mas notem que, mesmo que as promessas que acabei de ler apareçam ali naqueles versos, do versículo de número 1 até o versículo de número 10, são palavras de confronto para o povo de Deus. Notem, por exemplo, como começa o capítulo. Observe o versículo de número 1, ele vai dizer assim: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. É por isso que eu volto a dizer, se eu pudesse separar do capítulo 58, sabe o que é que eu gostaria de guardar? Os versos 11 e 12. Porque quando eu abro o capítulo 58, eu sou confrontado, eu sou desafiado. Mas, sinceramente, eu tenho aprendido que todos nós precisamos de alguém que nos diga: você está errado. E tenha cuidado para não eliminar esse tipo de amigo, esse tipo de gente de sua vida. O livro de Provérbios chega mesmo a dizer que leais são as feridas provocadas, feitas por um amigo. Existe lealdade por trás disso. Quando eu falo sobre isso, ou quando eu digo que precisamos de alguém que nos diga: você está errado, por favor, menos, viu? Aquela criatura que gosta de ser a palmatória do mundo, a medida universal, a fita métrica, sabe? A trena da humanidade, por favor, não se exalte, essa palavra não é para você. O que eu estou aqui dizendo é que todos nós precisamos sim reconhecer que muitas vezes Deus coloca diante de mim e de você alguém que nos confronta, alguém que fala do meu erro, do seu erro. Agora, eu confesso que existe entre nós uma espécie assim de medo de um fantasma. Eu não sei se você conhece o personagem bíblico chamado Micaías. Micaías foi um profeta lá do Reino do Norte. Houve um momento em que o rei Jeroboão do Reino do Sul, junto com Acabe, o rei do Reino do Norte, fizeram uma aliança e eles iriam lutar juntos. Jeroboão, muito cauteloso, conversando com o rei Acabe, sugeriu que ele procurasse ouvir a palavra do Senhor, os profetas de Deus, e isso foi feito. Só que houve um instante em que Jeroboão, ainda inquieto, virou-se para Acabe e perguntou se não havia mais nenhum profeta para ser consultado. Agora, observem o que disse o rei Acabe: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. Eu acho que esse é o fantasma que assombra os púlpitos em nossos dias. Sabe, o fantasma de Micaías, de se tornar detestável, de se tornar alguém assim, repudiado, de perder o público, o auditório. Mas levou algum tempo, mas eu percebi claramente, Deus me mostrou isso, irmãos, que existe uma diferença enorme entre um auditório e um rebanho.
E é por isso que gente que se alimenta, sabe, dos aplausos, do reconhecimento, que se preocupa muito com o retorno, que transforma o púlpito como se fosse uma espécie de serviço, gente assim parece temer o fantasma de Micaías, de ser a semelhança do que aconteceu com Micaías, julgado tão drasticamente como foi ele pelo rei Acabe. Mas eu não sei se você se recorda, mas o Shin Yashik, talvez ele tenha sido o precursor dos coaches, né? Ele escreveu algumas coisas interessantes, outras não tão interessantes. Eu tenho inclusive alguns dos livros dele. E há uma obra em que ele diz o seguinte, que assumir os nossos erros exige muita coragem, em um mundo que parece feito de pessoas que sempre ganham todas. Assumir nossa ignorância exige muita humildade nesse mundo de quem sabe tudo, sabe absolutamente tudo. É por isso que o profeta Isaías, ele começa o seu discurso falando exatamente sobre aquilo que eu preciso rever. Eu sei que mencionei a ideia de reconstrução, eu falei sobre restauração, falei sobre reparação, mas o curioso é que todas aquelas promessas dos versos 11 e 12 começam com a restauração, sabe de quem? De mim mesmo. Começa, sabe, com a reparação de mim mesmo. Começa com a reconstrução da minha própria vida. Querer que uma família seja reconstruída, que a sua vida pessoal seja reconstruída, que o seu caráter volte a refletir o caráter de Deus, isso é um processo, e que precisa começar em mim e em você. Nesse texto sagrado, especialmente nos versos iniciais, Isaías confronta o povo de Deus, apontando na direção de algumas características de uma espiritualidade vazia, completamente vazia. E a primeira delas é o que eu chamo aqui de foco na aparência. No texto, no seu sermão pregado para o povo de Deus, ele diz assim: dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. É tão interessante que Isaías está denunciando que a indiferença do povo de Deus era ao mesmo tempo marcada pela presença contínua no santuário. Santuário cheio, mas gente vazia. Celebração acontecendo, mas vida sem significado. E é isso que ele mostra. É fato, irmãos, que quando a minha espiritualidade, a minha fé, é só fé de superfície, é aquilo que acabei de dizer, está focada na aparência, os resultados do processo de Deus de reconstrução da minha alma, do meu caráter, não irá acontecer. E essa espiritualidade vazia, além do foco na aparência, também ela cultiva o que eu chamo de mentalidade de barganha. Sabe, é como se nós nos aproximássemos de Deus com uma expectativa de retorno de tudo que fazemos. Veja se não é assim. Isaías prega o seu sermão e no versículo 3, na primeira parte, ele vai dizer assim, palavras do povo de Deus, e falando para o próprio Senhor: por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Percebeu? Parece que aquela gente jejuava, parece que aquela gente se humilhava, mas na expectativa de resultados. O jejum, irmãos, a humilhação, a adoração, ela não pode ser compreendida, aliás, não podem ser compreendidos como estratégias, como recursos. É prática, é expressão da minha alma. Mas se eu jejuo e pergunto: e agora, Senhor? Estou aqui jejuando e o Senhor não me abençoa. Senhor, eu estou aqui me humilhando diante de Ti e o Senhor sequer repara. Essa espiritualidade vazia parecia caracterizar o povo de Deus em outro aspecto também. Além do foco na aparência, da mentalidade de barganha, eu consegui enxergar o que muitos chamam de culto aético, que foi um fenômeno no meio do povo de Israel, especialmente ali no 8º século. O que é um culto aético? É aquela adoração sem compromisso de serviço para o outro. É como se a gente pudesse separar
aquilo que é a minha relação com Deus e aquilo que é a minha relação com os homens, com as pessoas. É como se eu dissesse: eu posso ser santo na minha relação com Deus. Meu problema são as pessoas, com essas eu não consigo me relacionar. No texto sagrado, no sermão pregado por Isaías, ele diz assim: olha, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. E notem o que está escrito, gente: e exploram os seus empregados. Justiça zero. Lá estou eu, diante de Deus, me apresentando como seu filho, mas na minha relação de trabalho com o outro, eu trato aquela gente como se fosse meu escravo, minha escrava. O texto está dizendo que é impossível separar o temor de Deus, o amor a Deus, do amor aos homens. E é isso que Israel parecia querer insistir. Mas acrescento ainda um outro dado: além do foco na aparência, da mentalidade de barganha, do culto a ético, há uma expressão aqui que eu, inclusive, procurei vários comentários tentando identificar como isso acontecia, mas é a presença da violência. No seu discurso, no seu sermão, veja o que Isaías disse: o seu jejum termina em discussão, rixa e em brigas. E notem, irmãos, olha aqui, socos brutais. Como é que um culto termina assim, hein, gente? Com socos, com rixa, com discussão. Olha, sinceramente, eu já vi muita coisa nesse mundo de meu Deus, e eu acho que ainda não vi tudo não. Aliás, essa semana eu vi um camarada exorcizando demônios, com a garrafa PET aberta, mandando ordem aos demônios para entrar na garrafa PET, e depois fechou. Por isso, tenham cuidado quando forem reciclar garrafas PET, viu? Você não sabe o que é que pode ter ali dentro. E o pior, irmãos, é que isso está jogando o evangelho, o reino de Deus, no chão. Está desacreditando todo e qualquer discurso. Existe algo demoníaco por trás disso, irmãos. Por quê? Porque aquele vai ser, ou aquela será a imagem pela qual irão julgar todos os homens e mulheres de Deus. Vão querer dizer que também aqui, aliás, alguém trouxe aqui a sua garrafa PET, olha, vão pensar que aqui também nós agimos de tal forma. É por isso que quando eu leio essa história, eu fico a pensar como é que um culto que deveria ser um momento de unidade termina em discussão, rixa e brigas. Mas eu preciso reconhecer que eu já vi muita coisa nesse mundo de meu Deus. E já vi, por exemplo, projetos de adoração, sabe, momentos de celebração, comissões e ministérios de igreja, que foram todos eles vocacionados pelo Senhor, confirmados pelo povo de Deus, no exercício da missão, discussão, rixa e brigas. Eu ainda não vi os socos brutais, não vi. Mas sabem aquele tempo em que visitei vários campos missionários? O que me chamou a atenção é que entre as maiores dificuldades enfrentadas no campo missionário, às vezes a gente fica pensando que são aquelas de fora. Não são, irmãos. A minha percepção foi de que a maior dificuldade no campo missionário, às vezes, é o relacionamento da equipe missionária. E eu fico impressionado como às vezes a gente se reúne para tocar, para cantar num coro, para realizar um evento, e ao invés do espírito de unidade, a gente começa a semear discussão, rixa e brigas. Estou dizendo algum absurdo, irmãos? Quanto tempo você tem de igreja? Mas aqui está o profeta, e ele continua no seu discurso, e aqui eu acrescento: além do foco na aparência, da mentalidade de barganha, do culto a ético, da violência, é aquela espiritualidade de um dia só. Já ouviu falar de espiritualidade de um dia só? Não? Deixe-me dizer como está escrito. O que foi que ele disse? Versículo de número 5. Será esse o jejum que escolhi, diz Deus? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco. Sabe a vegetação? Próxima especialmente das regiões ribeirinhas. Lá estava o junco e batia o vento. O que é que o junco faz? Ele se curva. Aí Deus diz: será que é isso mesmo que você pensa que eu estou querendo? Um dia em que você se humilha, você inclina a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas?
É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? Espiritualidade de um dia só, irmãos, é espiritualidade de um só domingo. E eu não vou nem falar do domingo, porque hoje a gente escolhe ou vai manhã ou vai de noite. Também, pastor, ir 2 vezes na igreja no domingo só? Ainda mais agora que eu posso ficar em casa e eu assisto em casa, e o senhor não sabe, eu assisto deitado. Eu tenho, tem aí na sua casa? Tem? Um copo de Coca-Cola gelada, uns petiscos, e com o controle na mão. Quando eu quiser me levantar, eu paro, pastor, para um momento. Eu vou, eu volto, eu saio. Aí eu só vou lhe perguntar, você acha que é só isso que Deus merece de você? O seu domingo? Ou a sua manhã de domingo? É só isso? Que espiritualidade é essa de um dia só? Ah, meus irmãos, poucas coisas são tão ameaçadoras à fé quanto o acostumar-se com o sagrado. E aqui está um problema de quem já está há muito tempo de igreja. Estou falando com você que cresceu dentro de igreja, que sempre viveu e respirou essas coisas. Eu fico às vezes impressionado quando alguém começa a chegar a participar da nossa relação, da nossa comunhão, e fica impactado com coisas que, sabe, há pouco você ouviu o pastor falar de alguém que disse: eu fiquei tão impactada quando eu vi vocês mencionando os nomes. É provável que de tanto que você já ouviu esses nomes, quando alguém fala aqui, você se desconecta do culto. Parece enfadonho ouvir os mesmos nomes sendo repetidos todo o culto. Não é possível. Será que o povo só sabe fazer isso? E de repente a gente vai se acostumando, sabe, irmãos? Se acostumando com o poder do Senhor, se acostumando com milagres, com histórias de milagres, se acostumando em ouvir um bom sermão, e a gente não mais exulta. A gente se acostuma. A gente se acostuma com um trabalho voltado para as nossas crianças, para os nossos casais, para os homens. A gente já está acostumado. Eu já fui tantos e tantos e tantos encontros. Quando a espiritualidade é viva, cada encontro se transforma em um encontro singular. Cada culto se transforma em um momento único na minha vida e na sua vida. Quando a espiritualidade ela é viva, irmãos, a gente saboreia cada canção, cada verso bíblico que está sendo lido. A gente anota, a gente grifa na Bíblia, a gente para e diz assim: oh, que texto maravilhoso. E a gente se encanta, a gente se debruça, a gente chora no culto, a gente sorri no culto. Eu fico impressionado eu sei que cada um de nós tem a sua forma de expressar a sua adoração, mas às vezes eu fico perguntando: será que aquela criatura realmente está dentro do santuário? Eu não sei, parece que está contando a quantidade de lâmpadas que a gente tem lá em cima. Resolve ler a Bíblia ou folhear a Bíblia no meio do culto, na hora que ninguém está lendo. Na hora que está lendo, ele não lê. Mexe nesse bendito, eu vou usar bendito, viu? De celular. Verifica a cada 5 minutos do culto a hora. E se chegou alguma chamada, parece até que está em plantão. Eu duvido que tenha tanta gente aqui de plantão, viu? Esperando um chamado, ou está aqui em atenção. Não está não, não está não. Você sabe que não está. E uma observação que ainda faço, irmãos: a fé que se resume ao fazer e ao não fazer, não nos aproxima de Deus. Sabe essa fé legalista? Faz, não faz, faz assim, apenas produz regras e ritos. Somente isso. Há uma expressão na comunidade católica que eles usam para destacar a ênfase que muita gente dá na Eucaristia. Eu vou inventar um outro termo para nós evangélicos: o cultismo. Não é ocultismo, não, é cultismo. É quando a gente resume tudo à ordem do culto, à estrutura do culto. Sabe, aquilo que já se tornou uma prática, aquilo que já se transformou a gente entra no automático, irmãos. Sabe qual é a maior dificuldade da adoração? É sair do automático.
e experimentar cada momento como um momento novo e único. Ah, pastor, mas às vezes é tão complicado. Eu vou lhe dizer, não é não. O propósito da fé cristã é muito simples. Não estou lhe dizendo que é fácil, estou dizendo que é simples. E eu posso resumir numa frase só. Sabe qual é o propósito? Nos tornar parecidos com Deus. Aliás, o apóstolo Paulo usa uma expressão linda. Ele diz assim, que todos os dons, todos os ministérios na vida da igreja foram dados, e é a partir da operação de cada um, até que todos cheguemos, aí lá adiante ele fala, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Entendeu agora? Qual é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida? Que eu fique do tamanho dele. Olha que coisa, olha que coisa, do tamanho do meu Senhor. Dia desses eu vi umas técnicas, uma coisa assim de cirurgia para que as pessoas cresçam 10, 15 centímetros. Já viu isso? As pernas são colocadas para esticar. Aquilo deve ser muito doloroso, não é, gente? Algumas vezes isso é realmente necessário, mas deve ser muito doloroso. Agora pensa do ponto de vista espiritual. Eu desse tamanho, aliás é menos ainda que isso, né? E Deus quer me tornar do tamanho da estatura do Cristo. Meus irmãos, vai ter que colocar muito ferro para esticar essas pernas, viu, gente? É isso que Deus quer fazer de mim e de você. Até que cheguemos a isto. Esse é o processo. Quando é que vai parar, pastor? Até que cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Você recorda quando você com seus irmãos ou seus primos ficavam um de costa para o outro para ver quem era o maior, e você insistia em ficar na ponta do pé? Vale não, vale não. Agora imagina você ficar nas costas do Senhor e medindo, e Deus olhando para você e para mim. Terminou um dia, meu filho, deixa eu ver agora quantos centímetros você tem. Quanto foi que você cresceu esse ano? Me conta. O quanto foi que você cresceu esse ano? Já reparou que a gente está terminando outubro? Já reparou que só faltam quantos meses? 2 meses. Você se lembra dos votos que você fez em janeiro? Ah, pastor, não me lembre não. Vou lembrar. 10 meses se passaram. Eu quero lhe perguntar o quanto foi que você cresceu. O quão mais perto você está da estatura de Cristo. Sabe aquele seu compromisso de fidelidade? E então, 10 meses se passaram. Quando foi que você teve o prazer de levantar-se, ofertar e dizimar? Lembra-se daquele compromisso de serviço que você disse que ia? E então, cresceu? Sabe aquele voto que você fez de celebrar o culto na sua casa? 10 meses se passaram. Como está? Sabe aquele compromisso que você assumiu de ler a Bíblia toda? E você diz, ah, pastor, mas eu cheguei em Levíticos, cheguei em Números, aquelas genealogias. Pois bem, é por isso que quando o texto fala que esse é o propósito, eu volto a lhe dizer, é simples. Não lhe disse que é fácil, mas eu estou lhe dizendo que é somente isso que Deus quer de mim e de você. Que a gente se pareça com Ele. Sabe, na minha forma de falar, de tratar as pessoas, de pensar, nos meus princípios, na minha postura, em tudo, refletir a glória de Deus. Ser sal para este mundo, ser luz para este tempo, meu Deus. E aqui, deixe-me fazer, eu não vou fazer nenhum comentário sobre estes versos, porque eles são tão lindos, irmãos, tão lindos. É aquele tipo de sermão que todo pastor gostaria de ter um dia pregado. E eu fiz questão de usar a paráfrase de A Mensagem, viu, do Peter. Ele diz assim, na sua paráfrase: este é o tipo de jejum que eu quero ver. Quebrem as correntes da injustiça, libertem os presos, cancelem as dívidas. O que espero que façam é repartam a comida com os famintos, convidem os desabrigados para casa, coloquem roupa nos maltrapilhos que tremem de frio, estejam disponíveis para a família. Eu achei essa coisa linda. Façam isso. E notem o que é que o texto vai dizer: e as luzes se acenderão, e a sua vida será mudada na hora. E coisa maravilhosa. Permita que a luz de Deus acenda sobre a sua casa. Mude a sua vida.
Bom, mas como eu disse, tem uma parte nesse texto, nesse capítulo 58, que é tão belo, e eu li logo no início. Eu fiquei com medo de alguém desistir, logo com aquela coisa assim, fala dos pecados. Eu disse, não, primeiro vou começar com os versos 11 e 12. E agora eu vou voltar para ele. Mas eu quero que você perceba como se fosse quadro a quadro. Porque eu leio, depois de todo o confronto, sabe? Depois de me fazer reconhecer as minhas falhas, de me mostrar que tudo que Deus quer é que eu reflita a glória dele na minha vida, que eu não posso ser um homem espiritual de um dia só, que eu preciso acabar com esse espírito de barganha, imaginando que tudo quanto eu faço vai me trazer algum resultado ou alguma graça especial. Aí Deus olha para mim e para você e diz assim: você, Roberto, não precisa continuar a viver sem um propósito, sem saber o que fazer. Aí vem o versículo 11 e diz assim: por quê? Porque o Senhor o guiará constantemente. Oh, maravilha, irmãos. Sabe essa coisa do tempo todo ser guiado por Deus? É isso que o texto está falando. A minha vida e a sua vida será impactada por um Deus que nos dá a orientação que necessitamos. Mas, Roberto, isso vai mais longe. Sua insatisfação com tudo e com todos precisa acabar. Conhece gente que não está satisfeita absolutamente com nada. Essa insatisfação que vai tomando conta, que vai tornando tudo sem graça. A vida vai se tornando insípida, inodora. E você perde a graça de viver. Aí eu abro aquelas promessas do versos 11 e 12, e diz assim, que Deus, e notem, Ele é o sujeito de todos esses verbos. Deus satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol. Você está entendendo o que é que o texto está dizendo? É que Deus, para satisfazer os meus desejos, Ele não precisa de circunstâncias favoráveis, não. Pode ser no meio de um deserto. Ele vai armar uma mesa para mim, lá no meio do deserto. Os anjos virão para me socorrer, para abençoar a minha vida. Deus, Ele não trabalha, irmãos, em função das circunstâncias. Ele vai além das circunstâncias. Pode ser um tempo de deserto, de sol causticante, pode ser essa terra ressequida e o Deus que me traz satisfação. Meu Deus, isso é tão poderoso. Mas eu continuei a ler as promessas, e sabe o que é que eu percebi? Que o poder de Deus se manifestará apesar de minha fraqueza e de sua fraqueza. Eu não sei, sabe, irmãos, mas tem uma expressão que ele diz assim: e fortalecerá os seus ossos. Você sabe, não é? Aliás, eu espero que não tenham mudado, mas me diziam lá atrás que o esqueleto era exatamente isso, não era? Da estrutura, força. E quem tem dificuldades com as juntas e sabe o quanto isso é complicado, não é, pastor Antenor? Muito bem. Mas notem o que é que o texto está dizendo. Ele vai fortalecer os meus ossos. Sabe o que quer dizer isso? É que eu vou ter estrutura, irmãos. Firmeza para enfrentar aquelas situações que às vezes parece que a gente se derrete, né? A gente fica, meu Deus, e agora como é que eu vou ficar de pé? Vai ficar. Deus vai fortalecer os seus ossos. Coisa linda, irmãos. Deus trabalhando por dentro e dizendo: olha, eu vou fortalecer os seus ossos. E a lista de promessas não se acaba. Ele olha para mim e diz: olha, sua sede de Deus finalmente será satisfeita. Aí o texto diz: você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Que maravilha, irmãos, poder ler algo assim. Agora, de todas as promessas feitas nesse texto, uma que ocupa um espaço enorme no meu coração é quando eu leio e percebo que Deus tornará possível a reconstrução da minha história e da sua história. Você crê nisso? Que Deus é um Deus que reconstrói? Que Deus é um Deus que restaura? Acredita nisso? Veja as palavras do texto sagrado. Ele diz assim: seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Tem coisas na vida da gente que só ficaram os alicerces na gente. Só ficaram as ruínas.
Aí Deus olha para mim e para você e diz: olha, vamos reconstruir. Vamos reconstruir. Aquilo que ficou, parece nada, é só ruína, Senhor. Só ficaram os alicerces. Aí Deus disse: mas a gente vai recomeçar. Eu sei que quando a gente olha para um prédio que caiu e que só ficaram os alicerces, a sensação é de impotência. Isaías está, de alguma forma, falando sobre o processo que Israel certamente estaria vivendo de reconstrução da nação. Tudo perdido, tudo destruído, e agora? Ficaram os alicerces, irmãos. E eu louvo a Deus porque algumas vezes, quando só sobram os alicerces, só sobram as velhas ruínas, é que de fato a gente começa a perceber de que tudo que a gente precisa nesta vida é de um alicerce. É do Cristo. E então aquelas paredes que você ergueu, dinheiro, reconhecimento profissional, carreira, só ficaram os alicerces. Tem alguém aqui? Na sua vida só ficou o alicerce? Deixa eu lhe dizer, eu tenho uma boa notícia para você. Deus sabe trabalhar com velhas ruínas e somente com alicerces. Ele não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada. O alicerce de sua vida é Jesus. E isso não vai ser removido, irmãos. Isso não será removido. E aí o texto sagrado vai me dizer: você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas, restaurador de moradias. Eu não sei qual é o título que você tem recebido, ou que é a sua história, mas eu tenho conhecido gente que, ao invés de reparar muros, tem destruído os muros que servem de proteção. Quando Israel voltou do cativeiro, a sensação de fragilidade era enorme, porque os muros que protegiam a cidade tinham sido destruídos. Aí Deus olha para mim e para você e diz: olha, está difícil, está inseguro, reconstrói. Você ainda vai ser conhecida como uma mulher restauradora de muros, viu? Como homem restaurador de muros. Ah, mas as ruas onde eu andei, os caminhos que percorri, estão todos abandonados, Senhor. Aí Deus olha para mim e para você e diz assim: restaura esses caminhos, gente. Você será também reconhecido e reconhecida como restaurador de ruas. E tem mais: restaurador de casas, uma outra tradução, e aqui de moradias. Deus quer restaurar a sua casa. Deus quer restaurar os seus caminhos. Deus quer restaurar os muros que um dia Ele ergueu para proteger a sua vida. Isso precisa ser o seu propósito de vida. Eu creio num Deus que restaura. Eu creio num Deus que repara. Eu creio num Deus que reconstrói, irmãos. Eu não sei exatamente o que é que precisa ser reconstruído na sua vida. O que é? É a sua relação com a sua esposa? Ah, irmãos, casamento é complicado. Ninguém lhe disse isso, não? Você nunca soube disso? Precisa restaurar. É o quê? É sua vida pessoal? Você fez besteiras. Hoje as pessoas lhe conhecem por conta do erro que você cometeu. Seus pais não têm mais confiança em você. Sua família. Deus pode restaurar isso. É o quê? Sua vida profissional? A empresa faliu? O quê? E você pensa que a sua vida depende disso? Como vai ser a minha vida a partir daqui? Restauram o quê? Restauram os fundamentos que estão ali? Então vai em frente. Vai em frente. O que é? O seu ministério foi? Desistiu do seu ministério? Ou está pensando em fazê-lo? Eu não sei quantas vezes ao longo desses anos que sou pastor, eu vi meu ministério sendo restaurado, sabe, irmãos?
E à medida que envelheço, parece que o espaço, o intervalo entre esses processos de restauração estão ficando cada vez mais curtos. Mas Deus é o Deus que restaura. Então não abra mão daquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. Sabe aquela coisa de transformar a experiência do serviço em experiência de bênção? Ninguém aqui foi chamado para servir com rixas, brigas, muito menos com socos, não é, irmãos? Não abra mão dos propósitos de Deus para a sua vida pessoal. E então, é uma vocação? Você tem um chamado de Deus? E é isso que você está pensando em abrir mão? Ah, pastor, mas eu estou noutro momento, noutra vibe agora. Vai lá para os fundamentos. Não abra mão da vocação que o Senhor colocou sobre sua vida. Não abra mão. Deus é o Deus que reconstrói, irmãos. Deus é o Deus que restaura. E eu estou vendo, sabe, irmãos, que isso é tudo quanto carecemos nos dias de hoje. Você quer ser restaurado? Quer ver reconstruído? Quer sair daqui com aquela visão de dizer, mas eu só tinha as ruínas e os fundamentos? Eu acho tão interessante que quando Israel foi reconstruir os muros, sabe o que eles fizeram? Algumas pedras que antes tinham sido usadas, que agora eram entulhos, eles começaram a avaliar e algumas delas foram reutilizadas. Sabe essa gente que diz, mas pastor, eu vou ter que começar do zero? Não existe essa coisa de começar do zero, não. Os fundamentos estão lá. E Deus vai reconstruir a sua vida, sua família, sua dignidade, sua história. Esse não é o último capítulo da sua história. Se você quer entregar, sabe, a Deus o que está por vir, chegou o momento de você dizer isso ao Senhor. Fecha teus olhos. Derrame. Eu não vou dizer ore não, que orar é pouco, irmãos, numa hora como essa. Derrame a sua alma diante de Deus. Derrame a sua alma diante do Senhor. Eu já consigo ouvir o som das pedras, sabe, irmãos? Sendo colocadas umas sobre as outras e os muros sendo reconstruídos. Você vai proteger novamente sua família, seu casamento, a sua vida pessoal. Não vai abrir brechas para o inimigo. Aleluia. Eu consigo ver, irmãos, as ruas e os caminhos que você estava trilhando, sendo abandonados, e agora os seus pés andando em caminhos retos. Sabe aquela casa que está sendo reconstruída? Deixa eu lhe dizer, essa casa é você. Deus lhe trouxe aqui para reconstruir a sua vida. Converse com Deus agora, abra o seu coração e fale com Ele. Fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele. Em nome de Jesus.